Que bom que você está aqui. Estou muito feliz que você está aqui neste devocional. Tenha certeza que se você está aqui para ouvir Gênesis 3, você é uma pessoa escolhida. Você foi escolhida para estar aqui ouvindo essa palavra, então essa palavra é para você. Não tem nenhum problema se você não ouviu Gênesis 1, Gênesis 2. Quando acabar esse vídeo, você vai lá e escuta Gênesis 1 e 2 para poder entender o contexto de Gênesis 3. Mas vamos continuar então a leitura da Bíblia em Gênesis 3. E esse texto, ele é maravilhoso. Antes da gente começar, se você ainda não curtiu esse vídeo, já deixe seu curtir, já compartilhe esse vídeo para ser um promotor da palavra de Deus. Na Bíblia fala para que a gente vá e leve a palavra de Deus a toda a criatura. Então, compartilhando esse devocional, você ajuda cada dia mais o nosso testamento a chegar a mais e mais pessoas. E é o que eu sempre falo, né? A palavra de Deus, ela liberta, ela é libertadora. Muitas pessoas vivem na escuridão e na mentira e vivem uma vida até de escassez, porque elas não conhecem o testamento, não conhecem aquilo que está aqui na palavra de Deus. A Bíblia tem mais de 7.000 promessas. E o quanto é importante a gente conhecer a palavra. Aqui também fala na palavra, na Bíblia, que conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Então é somente através da Bíblia que a gente consegue entender e conhecer a verdade de Deus. Então vamos lá para Gênesis, capítulo de número 3. O pecado do homem e da mulher. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma árvore do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto da árvore. E aqui Deus estabelece o limite para aquilo que a gente pode ou não fazer. Esse mesmo limite que Deus estabelece para Adão e para Eva, ele também estabelece para nós. E como que a gente vai saber qual que é esse limite? O Espírito Santo, ele nos marca com isso. Então o Espírito Santo começa a te incomodar. Às vezes te incomoda com algumas amizades que eram amizades antigas, mas que hoje já não faz tanto sentido e você continua caminhando com elas. Deus e o Espírito, através do Espírito Santo, começa a nos incomodar. Às vezes com a roupa que a gente veste, algumas palavras torpes que ainda podem sair da nossa boca. Ele começa a nos incomodar com lugares que a gente vai. E a gente sabe dentro do nosso espírito o limite que Deus tem para nós. Muitas vezes, por viver no automático, a gente não percebe. Ou talvez a gente não quer acreditar. Mas o quanto é importante a gente estar presente e perguntar mesmo: Pai, qual é o limite? O que o Senhor quer que eu abra mão? O que o Senhor quer que eu deixe para trás? E não tenha dúvida, não é uma perda. Vai ser o maior ganho que você poderia ter na sua vida. Deixar coisas que já não fazem parte mais do caminho que o Senhor tem para você. Então, Deus disse: não comam e nem sequer tomem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. Ah, é claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e o seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. O pecado, então, ele não foi de fato comer o fruto. O pecado, então, foi desejar ser como Deus. Nós somos inclinados dentro do nosso espírito a não querer depender de Deus para nada. Nós somos inclinados, desde lá do jardim, desde Adão e Eva, de não dependermos de Deus para as nossas decisões, para a nossa vida, de não confiarmos verdadeiramente nele. Então o pecado aqui não é somente comer o fruto, é querer essa autonomia, essa separação de Deus, para que a gente possa tomar as nossas decisões, para que nós possamos seguir aquele caminho que a gente acha que é o certo para nós. Então aqui quando Eva fala, e a serpente traz para ela que se ela comesse o fruto, ela não morreria, mas apenas teria a mesma sabedoria de Deus, e Eva ainda assim a come, ela traz aqui a separação
do homem e da mulher de Deus, para que eles tivessem autonomia nas suas decisões e fossem cada vez menos dependentes do amor de Deus. Então, continuando. Assim, tomou o fruto e comeu. Depois deu ao seu marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas da figueira umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e a mulher ouviram o Senhor caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: aonde você está? Deus chama Adão não porque ele não soubesse onde Adão estava, mas ele chama Adão aqui para poder convidá-lo a uma confissão. E aqui então Adão respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. E a primeira coisa que o pecado faz em nossas vidas é fazer com que a gente se sinta indigno de estar na presença de Deus e ser íntimo de Deus. Então a primeira coisa que o pecado faz é nos distanciar de Deus, seja através da mentira. Ele implanta essa mentira no nosso coração, de que a gente não merece, de que a gente não é digno de estar na presença de Deus porque nós erramos. Então Adão disse: tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que me deu. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que eu comi do fruto. Então o Senhor disse à serpente, e aqui é uma pausa, a gente vê que desde Gênesis capítulo 3, verso de número 11, até o verso de número 13, o final do verso de número 13, a gente vê uma série de justificativas de Adão e Eva. Eles terceirizam a responsabilidade pelo pecado, pelo erro. Então aqui de verdade eles não se arrependem, eles não pedem perdão, eles arrumam desculpas para poder justificar o pecado. Adão fala que foi a mulher fala que foi a serpente. Dessa forma, um joga para o outro a responsabilidade pela sua vida espiritual, pelo seu relacionamento com Deus, pela sua intimidade com Deus e o principal, por andar no caminho que o Senhor determinou para ele. A gente vê isso muito em casamentos. O homem, às vezes, ele bebe, ou às vezes quem bebe é a mulher, e a mulher, para acompanhar o marido, ela começa a beber também. E aí, quando a gente vê, os dois estão bebendo, e aí há confusão, há discórdia, há brigas, porque a bebida é uma porta, né, que o pecado entra. E diante disso vem uma série de outras questões e portas, como violência, né? Há uma associação muito grande de violência com o uso de álcool, o uso de drogas. E aí a gente vê que às vezes a mulher não bebia, ou o homem não bebia, e para acompanhar o cônjuge, um acaba entrando nesse viés também de pecado, assim como o primeiro que estava ali. E diante disso, da mesma forma que isso pode acontecer, puxar o outro para o pecado, se essa pessoa não estiver firmada em Deus, o contrário também pode acontecer. Gary Thomas, no livro Casamento Sagrado, ele fala que o propósito do casamento não é em si a felicidade, é fazer com que um ao outro se santifiquem e cheguem ao céu. E é linda essa descrição sobre o casamento. E nós vimos aqui que na raiz de tudo, o contrário também pode acontecer. Então nós precisamos vigiar. Ah, Valquíria, mas se meu marido ou se minha esposa não está alinhado, vivendo em intimidade e santidade com Deus, você é o espelho do seu marido, você é o espelho da sua esposa, e não tenha dúvida, ele vai se achegar a Deus pelo seu exemplo, pelo seu comportamento. Então não olhe o que o outro está fazendo, se achegue a Deus, tenha intimidade com Deus, porque a partir do seu exemplo, essa pessoa também vai iniciar um processo de conversão. Então o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você, entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará o pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher,
e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. À mulher ele disse: farei mais intensas as dores da sua gravidez, e com dor você dará à luz. Seu desejo será para seu marido, e ele a dominará. E ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à mulher, e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar do seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito de pó, e ao pó voltará. No Novo Testamento, quando a gente olha e lê sobre tudo que Jesus veio para poder nos resgatar da maldição. Quando a gente lê Gálatas 3,13, lá fala exatamente isso. Fala que Cristo nos resgatou de toda maldição. E ali também em Apocalipse 22,3 fala que nunca mais haverá maldição, pois Jesus levou toda a maldição junto com ele. Dessa forma, nós vivemos em uma terra abundante. E aquele que caminha com o Senhor entende aquela passagem que fala em Salmo 127:2. Fala que aos meus amados eu os dou enquanto dormem. Então toda a maldição ela caiu por terra com a vinda de Jesus. Então, para a gente finalizar, o paraíso perdido. O homem Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de pele de animais para Adão e sua mulher. E aqui a gente vê o cuidado de Deus mesmo com o nosso pecado. Deus fez as roupas de pele de animal para Adão e sua mulher. Então ele dá aquilo que a gente precisa e ele cuida de nós mesmo em meio aos nossos erros, mesmo em meio aos nossos pecados. Ele não nos deixa de amar. Então o Senhor Deus disse: vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de expulsá-los, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Então, em Gênesis 3, a gente vê toda a queda do homem e da mulher por meio da serpente, do pecado que eles se submeteram mediante não quererem depender de Deus. Vamos orar para a gente poder finalizar Gênesis capítulo de número 3. Pai, muito obrigada, Senhor, por Tua palavra. Muito obrigada por nos mostrar que mesmo em meio aos nossos pecados, aos nossos erros, às nossas falhas, o Senhor ainda cuida de nós. O Senhor ainda provê aquilo que nós precisamos, Pai. Muito obrigada porque o Senhor fala conosco através das Tuas escrituras. O Senhor nos traz a necessidade de depender do Senhor para tudo aquilo que a gente for fazer, para todos os nossos caminhos, nossos projetos, os nossos planos, que nós podemos ancorar os nossos pensamentos, sentimentos, os nossos projetos futuros ao Senhor, que a gente possa depender intimamente daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, porque os teus caminhos são melhores que os nossos caminhos, os teus planos são melhores que os nossos planos. Abençoa, Senhor, a vida de cada pessoa que tem escutado esse devocional, abençoe a vida daqueles que compartilham esse devocional com mais pessoas, que o teu amor esteja sobre elas, que a tua mão esteja sobre elas, abençoando, Pai, dando 2 vezes mais, 3 vezes mais, 10 vezes mais aquilo que elas têm feito com os outros e dado para os outros, porque uma vez que nós compartilhamos a tua palavra, nós estamos ajudando o evangelho a percorrer cada centímetro deste mundo, e até que o Senhor venha, nós vamos continuar compartilhando a tua palavra, compartilhar, trilhando os teus caminhos e levando a verdade para cada vez mais pessoas. Abençoa a vida de cada um que ouve hoje Gênesis capítulo de número 3. Em nome de Jesus. Amém.